Mitos emocionais. Você sabe o que são? Você sabe quais são os teus? Vem que eu vou te ajudar a identificar e desmistificar. Existe hoje na nossa sociedade toda uma espécie de emoção-fobia. Tudo que envolve os nossos sentimentos, as nossas emoções, é comum a gente ter medo, preconceito. Em tempos de Setembro Amarelo, é muito comum estarem surgindo nas redes sociais uma série de postagens sobre como identificar momentos de tristeza ou de desespero e pedir ajuda. Mas é sempre assim, é o outro que tá com problema, é o outro que tá com algum transtorno, é o outro, aquele que não deve ser nomeado, que de repente está muito mal, né? Como se a gente também não tivesse todas as nossas dificuldades. Toda uma psicofobia, né? Ou seja, todo esse preconceito com pessoas que têm um transtorno emocional tá diretamente relacionado com essa emoção-fobia que a gente tem e com uma série de mitos e preconceitos, quase que de fake news com relação às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Existe tanto uma série de mitos que depreciam as emoções, que tenta negá-las e evitá-las a qualquer custo, mas também alguns mitos que enaltecem as emoções como se elas estivessem num altar supremo, donas de tudo. Eu vou falar aqui alguns mitos e eu queria que você me dissesse nos comentários, aproveita e já dá um like aqui, já compartilha, se inscreve no canal. Eu gostaria que você comentasse comigo se algum desses mitos bate com a forma como você pensa, e eu espero que pensava até assistir o vídeo até o final. Então vamos a alguns dos mitos emocionais. Um que é muito comum, da gente acreditar que existe uma forma certa de sentir-se em cada situação. Gente, não necessariamente. As pessoas são diferentes e reagem de formas diferentes a situações diferentes. Vai depender da história de vida, das crenças. Então, se eu tenho uma pessoa mais materialista, se eu tenho um budista, se eu tenho um católico num velório, eles vão sentir coisas completamente diferentes nesse processo de despedida de um ente querido. Se eu tô com uma situação difícil no meu trabalho, eu posso me sentir desafiada ou acuada. Cada situação não tem um gabarito de como a gente deve se sentir. Então esse é o primeiro mito. Um outro mito muito comum é achar que demonstrar que tá passando mal, algum desconforto emocional, é sinal de fraqueza. Gente, demonstrar vulnerabilidade é uma forma diferente de comunicação humana e uma das mais eficazes para gerar uma conexão real. A Brené Brown fala muito sobre isso em décadas de estudos sobre vulnerabilidade, sobre vergonha, sobre criatividade. Ela demonstra que quando a gente expõe uma vulnerabilidade nossa, quando a gente fala de um sentimento, quando a gente se abre, é onde a gente conecta. Em tempos de redes sociais, onde a gente anda muito conectado às redes e desconectado das pessoas, demonstrar emoções verdadeiras é uma forma de se sentir pertencente a um grupo. Nada mais falso do que achar que é sinal de fraqueza. E mesmo se fosse, qual é o problema de ter fraquezas? Qual é o problema de ser fraco em algumas situações da vida? Todos nós somos. Outro mito comum é achar que algumas emoções são bobas, estúpidas. Nossa, como eu escuto isso? Ai, porque eu me senti assim. Ai, que idiota sentir tal coisa. Ai, como eu fui boba. Como eu fui... Ai, eu fui muito infantil. Gente, emoção é emoção. Julgar as emoções é o que geralmente gera mais sofrimento. Não tem essa história de emoção boba. Presta atenção. Toda emoção tem alguma informação escondida. Toda emoção negativa, desconfortável, tende a ser alguma necessidade sua que não foi atendida. Olha que valioso prestar atenção no que a gente está sentindo para entender que necessidade que não foi atendida, que tipo de informação essa informação está querendo me passar. A gente geralmente costuma admirar pessoas que têm um bom feeling, uma boa sacada, um bom tino para os negócios ou nas relações sociais. Isso só vem porque eu estou muito bem conectado e alinhado com o meu racional e com o meu emocional. Outro mito muito
comum e cada vez mais, infelizmente, é acreditar que emoção é coisa de mulher. Ou, de forma mais específica, que é coisa de mulherzinha. Já que é algo frágil, já que é algo ruim, já que é algo... acha-se que é coisa de mulherzinha. E aqui, eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Emoção é uma característica humana. Nem só humana, porque muitos animais também têm um sistema límbico, um sistema emocional. Mas vamos falar da nossa espécie. Emoção é do humano, não é uma questão de gênero. Então, tanto mulheres quanto os homens sofrem, têm tristeza, inveja, sentimentos mesquinhos, alegria, paixão, entusiasmo. O sistema límbico cerebral é do humano, não tem essa história que é coisa de mulher. Homem que é homem não chora. Homem que é homem não chora? Bom, talvez por isso os índices de suicídio são muito maiores nos homens do que nas mulheres. Isso é muito interessante porque quando a gente pega de uma forma estatística, os transtornos emocionais, quase todos eles, têm maior ocorrência em mulheres. Quando a gente pega suicídio, a maior taxa é entre homens ou muito jovens ou mais velhos. Isso quer dizer alguma coisa, né? Vamos agora na outra polaridade? Nina, eu acredito que são as minhas crises emocionais, são a minha intensidade emocional que me torna uma pessoa interessante. Olha, crises emocionais podem te tornar uma pessoa difícil. Eu posso sim regularizar as minhas emoções e continuar sendo uma pessoa interessante. Eu não preciso ser uma pessoa surtada para chamar a atenção das pessoas. Muito pelo contrário, isso só gera sofrimento para você e para as pessoas que estão ao seu lado. Eu já escutei também que se eu sentir, é verdade. Olha, as emoções são importantes, assim como os fatos. E às vezes eu posso estar tendo uma reação emocional por um preconceito, por uma distorção da minha visão do ambiente, por algum ensinamento que eu tive na minha família que não está muito conectado com a realidade. A emoção é uma informação. Se ela vai ser validada ou não, isso é fase 2. Outro mito comum é: emoções não podem ser alteradas, elas são da alma. Alterar, mudar uma emoção é inautêntico. Gente, se tem uma coisa que é muito autêntica na vida humana, é mudança. Se eu tô tendo uma reação emocional que tá me gerando um sofrimento intenso, que tá me impedindo de agir de acordo com as minhas metas, que tá gerando sofrimento às pessoas ao meu redor, por que não regularizar essa emoção? Mudar sim essa emoção. Se eu tô muito ansiosa num momento importante da minha vida, eu preciso conseguir gerenciar, porque controle absoluto a gente nunca vai ter, mas conseguir gerenciar essa emoção e talvez me conectar com outras emoções relacionadas à confiança, à serenidade e a bem-estar. Né? Então, mudar, seja um pensamento, seja uma emoção, muitas vezes é sinal de amadurecimento, de inteligência emocional, de estar no fluxo do ciclo da vida, porque é inautêntico manter-se numa atitude estável e rígida, num mundo tão fluido, tão dinâmico, cheio de mudanças. Enfim, para encerrar, Nina, eu só consigo ser criativo, compor músicas, compor os meus quadros, compor, sei lá, os meus roteiros em crises emocionais muito fortes. Esse romantismo, por exemplo, de artistas que têm depressão. Não, eu posso ser uma pessoa emocionalmente equilibrada e extremamente criativa. Bom, gente, esses foram alguns dos mitos emocionais que atrapalham muito a forma de eu lidar com a minha experiência emocional. Porque o que geralmente gera mais sofrimento não é a emoção em si. A emoção em si, ela vem, ela tem um pico e ela vai embora. Agora, a forma como eu reajo a ela, se eu tenho medo, se eu tenho preconceitos, ou se eu divinalizo, sei lá como é que eu posso falar isso, essas emoções, aqui eu posso começar a cristalizar coisas que podem ser muito fluídas e muito importantes, trazendo informações úteis para você. Eu espero que este vídeo também tenha sido bastante útil. Se vale o seu like, se inscreve no canal que toda semana eu tenho conteúdo novo sobre psicologia, sobre vida, sobre construção de vidas mais dignas. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.